Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora iniciando o segundo trimestre deste ano de 2023, aprendendo acerca do relacionamento em família. E esta lição, esta revista traz um assunto bastante atual, atualíssimo, e de grande importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo nesses embates da última hora, onde a família tem sido alvo de inúmeros ataques, que tem em todas as áreas a família vem sendo atacada. E queremos agora retomar as nossas lições, queremos toda semana, às quintas ou à sexta-feira, até sexta-feira, estar postando a nossa videoaula para que os amigos, os amantes da palavra de Deus possam se inteirar e absorver algo, se for útil, para a sua escola dominical no domingo. Meus amados, nós temos aqui 13 lições e ela não tem um tema definido. A CPAD ela não definiu um tema sequencial, doutrinário, mas pegou casos práticos, situações práticas, da vida prática, e foi distribuída assim com base no texto sagrado para tirar lições para a nossa vida espiritual. E nesta primeira lição não poderia deixar de ser, está falando acerca de Abraão, o pai da fé, que no texto áureo da nossa lição está assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis 17 e 19. O tema é: quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Temos uma imagem assaz interessante, que fala, vemos aqui uma casa sendo caída, uma casa correndo risco, uma casa sendo derribada justamente por falta de planejamento ou de algo feito fora da direção de Deus. Aqui nós vamos encontrar nos 3 tópicos. Vai falar do primeiro: Deus faz uma promessa para Abrão. Nós vamos encontrar a interferência no plano de Deus. E por fim, no tópico 3, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiramente, nós queremos destacar que família não foi uma invenção humana. Família foi criada por Deus. Foi Deus quem criou a família. É um projeto, família é um projeto de Deus. E com base nisso, nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 2 e 24, quando Deus ele criou o homem. Quando Deus ali no momento da criação, Deus ali institui a família. Nós vamos ver em Gênesis 2 e 24, que diz: deixará, portanto, deixará o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Aqui nós vemos a instituição da família em Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E esse ponto, ele foi ratificado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 19, e no versículo 5. Nós vamos encontrar no Novo Testamento o Senhor Jesus, quando indagado pelos fariseus, acerca do casamento, acerca do divórcio, que estava sendo comentado ali o assunto. Aí o Senhor, ele vem falar, dando a resposta a eles, no capítulo 19 e no versículo 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui o Senhor está fazendo menção que a carta de divórcio que Moisés deu ao povo foi por conta da dureza de coração do povo, e não pela vontade primeira, soberana de Deus. Assim, aqui nós temos a base da família, que é reportada também por Paulo na carta aos Efésios. Nós vamos ver também a repetição dessa mesma expressão. Agora, quando fala-se em casa, nós usamos a expressão lar, a nossa casa, o nosso lar. O que é um lar? Esse lar
Essa palavra lar é uma expressão latina, de origem latina. E o que era o lar? É que em todas as casas havia um compartimento nesta casa, onde as pessoas, o chefe da família, o chefe ali, ele se unia com sua esposa, com seus filhos ali, para prestar um culto a um Deus, aos seus entes, aos seus ancestrais, a um ídolo na verdade. Então, eles faziam um local de adoração, de culto e adoração a uma entidade, E daí veio a expressão lar, o nosso lar, a nossa casa. Aí quando nós vamos usar a expressão, nós usamos a expressão lar cristão, que é um lugar de adoração. Se há um lugar que precisa ter um local de adoração, é a nossa casa. A nossa casa há que ser um lugar de adoração. Por exemplo, desde quando me casei, eu adotei por hábito fazer o culto doméstico. E eu sempre fiz o culto doméstico na minha casa. E às vezes chegava pessoas visitar após o culto e participaram do nosso culto doméstico. Nós nunca deixamos esta prática. Meus filhos cresceram com esta prática do culto doméstico. Em ler a palavra, orar, louvar a Deus, adorar a Deus e pedir que o Senhor reinasse dentro da nossa casa. Aqui nós vamos encontrar o caso de Abrão. Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, na Suméria. E lá na cidade, lá em Ur dos Caldeus, naquela região, nós estamos vendo aqui um momento que o mundo havia passado por uma rebelião. A primeira rebelião foi nos dias de Noé. Mas Noé, lá nos tempos de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas viviam e descasavam e descasavam, juntavam a mulher do jeito que queria. Mas Noé andava com Deus. Ele adotou o princípio monogâmico, os seus filhos, o princípio monogâmico. E agora, quando após a destruição, a confusão das línguas, que é tratada no capítulo 11, lá do Gênesis, nós vamos ver ali que Babel houve a separação, as famílias, com a confusão das línguas, e houve a separação então dos povos, cada um segundo a sua língua. Então o povo estava em rebelião a Deus, mas Abrão, que era o seu nome, ele estava na Suméria, e ali ele preservou um dos princípios. Porque segundo o código de Hammurabi, que era daquela região de Abrão, segundo as escavações arqueológicas, é o mais antigo código de lei já descoberto. Era o código de Hammurabi, que era contemporâneo do patriarca Abrão. Era contemporâneo e era da mesma região. E neste código de Hammurabi, permitia-se que um homem divorciasse, separasse a sua esposa se ela fosse estéril. No entanto, Abrão, ele mantinha o seu relacionamento monogâmico com Sarai, mesmo ela sendo estéril. Isso mostra a sua crença, a sua fidelidade, ele entendeu o propósito de Deus para com a sua vida. E existem algumas colocações talmudistas que eu não quero entrar aqui, porque temos que falar o que é a Bíblia, né? A Bíblia é o que nos importa. Onde a Bíblia se cala, não vamos dar voz. Mas vamos adiante. Aí nós vamos encontrar um dos princípios que Deus, quando Ele cria o homem, Ele não abençoa o homem. Quando Deus cria a mulher, Ele não abençoa a mulher. Mas quando Ele junta o casal, quando Deus junta o casal, então Deus trouxe Eva para Adão. E ali o Senhor os abençoou. A bênção de Deus, primeira, foi sobre a família. Logo, família faz parte de um princípio doutrinário, faz parte de um princípio de doutrina imutável, que nós devemos preservá-lo enquanto estivermos aqui na terra. Indo adiante, nós vamos encontrar que Abrão, ele tinha uma esposa, e essa esposa era Sarai. E agora, Deus fala com ele: sai da tua terra. Aí nós vamos encontrar que só vamos entender que ele
vai a Canaã somente no Novo Testamento, quando Estevão faz aquela pregação, é que nós vamos entender que ele só saiu de Harã após a morte do seu pai Terá. E ele sai da terra de Ur dos Caldeus e vem e para em Harã. Como Harã era o patriarca, o mais idoso, alguns até defendem que ele fosse o líder, o chefe da caravana. E quando ele morre, então, Abrão assume o comando e vai adiante. Mas a ordem de Deus era para que ele deixasse não somente a terra, não somente a parentela, mas também a casa do pai. Aí nós vemos que ele para em Harã. Aí nós vemos que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Não atendeu a ordem de Deus. Aí começa os problemas. Começa o problema com os agregados. É aí que surge o problema. Porque o fato dele levar Ló, primeiramente, olha o que acontece. Houve então uma contenda. Entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Quase que os dois entram em choque, por uma contenda. Depois da contenda, houve a divisão, ali Ló sai da presença de Abrão. No entanto, ele vai para Sodoma. E agora, Abrão tem que se envolver numa guerra, correndo o risco de morrer, para livrar o seu sobrinho. Ele tem que se envolver numa guerra e depois ainda interceder a Deus para que Ló não fosse destruída, para que Ló não fosse destruído com a sua casa lá com os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Problema. Mas aí nós vemos que Abrão, ele estava na terra da promessa, Deus fala com ele, Deus fala por 7 vezes com Abrão. Aí Deus fala de novo com ele, depois da saída de Ló, Deus manda ele olhar e percorrer a terra. Mas acontece que na terra da promessa vem a prova. E ali veio a fome. Ele não consulta a Deus, mas ele desce para o Egito, fora da direção de Deus mais uma vez. Porém, irmãos, nós não podemos questionar e condenar Abrão. Hoje nós temos a experiência de Abrão no passado, mas Abrão não tinha experiência para que ele se pautasse nela. Ele estava andando pela fé. E pela fé, às vezes, mesmo sendo reconhecido amigo de Deus e o pai da fé, ainda assim, ele cometeu as suas fraquezas, porque o homem é carne, o homem não é espírito, e como carne, nós estamos sujeitos a falhas. Aí nós encontramos que ele sai dessa presença de Deus, vai à mente. Uma coisa leva a outra, um abismo chama a outro abismo. Ele entra com a mentira, dizendo que Sara era sua irmã. Sara é tomada para o harém de Faraó, correndo o risco de ter ali a sua família comprometida, de perder a sua família, de perder a sua esposa. Ela foi tomada para a casa de Faraó. Mas agora, Deus então intervém, e ela é devolvida para Abrão. E com ela vem vacas, vem ovelhas, com ela vem cabras, com ela vem servos, vem servas e vem ouro em abundância para Abrão. E Abrão então sai do Egito. E quando ele sai do Egito, ele traz um problema, que foi o que marcou a sua história. E qual foi o problema? Uma serva egípcia. Quando Abrão já estava com 86 anos, 85 anos, já havia passado 10 anos, nós vamos encontrar que o que acontece? Agar, ela sugere Sara, ela fala para Abrão, dizendo, olha, não tem como, porque Deus não vai cumprir as suas promessas, porque comigo é impossível. Então, aqui está a minha serva e tenha filho com ela, e certamente eu terei o filho que ela me der será meu. Por quê? Pela lei da época era assim, se uma serva, por consentimento da sua senhora, se deitasse com seu senhor e dele concebesse, o filho não seria dela, mas da sua senhora. E Sara então age segundo a lei. Mais um ponto aqui, muitas vezes as pessoas aqui no Brasil estão falando, não, mas a lei permite, a Constituição permite. Olha, a nossa Constituição
é a palavra de Deus. Não importa se o Código Civil, se o Código Penal, se a Constituição Federal fala que é permitido, fala que é possível, fala que é lícito, mas a palavra de Deus condena, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Porque Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem tudo que é lícito, nem tudo que é legal é conveniente. Porque a palavra de Deus, ela define o que é pecado, independente da lei dos homens. A lei de Deus está acima da lei dos homens. E agora, quando nasce Ismael, nasce um problema. Primeiramente, quando ela se engravida, ela despreza a sua senhora. Aí Sara vai reclamar com Abrão. E Abrão diz, olha, está diante de você. E ali, o que dá a entender, Sara afligiu-a. Ou seja, Sara disciplinou-a. Ou seja, Sara passou ali uma correção com uma certa violência contra Agar. Agora, se Deus permitiu que ela gerasse um filho que seria dela, por que ela queria mandar embora? É um contrassenso, é um paradoxo. No entanto, isso é fruto da desobediência. E ela sai, mas lá o anjo encontra com Agar e manda ela voltar e se humilhar debaixo das mãos da sua senhora. Quando a criança nasce, a coisa segue. Mas chega um momento que Deus volta a falar. Deus passa 13 anos sem falar com Abrão. Ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Deus não falou nada com Abrão. Mas aos 99 anos, Deus fala com Abrão. Deus havia falado com ele acerca, Deus havia feito alianças. Lá no capítulo 15, Deus, a aliança das metades. Deus fez ali uma aliança com Abrão, que ele daria um filho para Abrão. Mas agora Deus fala com ele e diz assim, olha, sai, chegou a hora, Abrão, de eu cumprir na tua vida as promessas que lhe fiz, ainda em Ur dos Caldeus. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pai de uma multidão. O nome de Sarai não será mais Sarai, mas será Sara, mãe de uma multidão. Quando Abrão ouve isso, ele sorri e fala, Senhor, viva Ismael na tua presença. Mas Deus diz, não, em Isaque será chamada a tua descendência. E quando Isaque nasce, após ser desmamado, acontece um fato, que ele é de zombaria de Ismael, e certamente ali Agar deve ter participado, e Sara não gostou. E ela falou, manda embora a tua serva, porque o filho dela não herdará com meu filho, com Isaque. Manda embora. Isso pareceu triste para Abrão, até porque Ismael havia vivido 13 anos como herdeiro, como filho da promessa. Ele devotou todo o amor e cuidado para Ismael como seu primogênito. Mas aí Deus fala com Abrão, obedece à voz da tua mulher. E então ele despediu Agar e o seu filho Ismael. Tudo isso nós vamos aprender que uma decisão mal tomada, ela traz consequências. Ela traz consequências. Às vezes, quando Abrão ele vai falar ali com Abimeleque, que ele mente mais uma vez acerca de Sara, ele mente mais uma vez, ali ele fala, mas por que você mentiu? Por que você falou isso para mim? Por que não me disse a verdade? Ele diz, olha, na verdade Sara é filha do meu pai, mas de mães diferentes, porque o pai de Abraão não era servo do Deus Altíssimo. Tanto é que lá no profeta ele vai dizer assim, o teu pai morreu e a tua mãe era uma heteia. Então vai falar assim, olha, e vai dizer assim, olha, os seus pais serviram, além do Jordão, serviram a outros deuses, quando Moisés os tira do Egito, mas agora servireis unicamente ao Senhor vosso Deus. Então mostra uma raiz idólatra, uma raiz de pecado. E as consequências do erro, elas perduram. Até os nossos dias, nós temos a consequência do erro de Abrão, quando ainda era Abrão. Mas ele continua, Deus mudou o nome, e ele é o Abraão, o pai da fé. O pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Abraão, e foi chamado também de amigo de Deus.
Porém, mesmo sendo ele chamado amigo de Deus, a Bíblia não esconde a sua falha, o seu tropeço, porque a Bíblia não coloca pano sobre erros. A Bíblia não coloca pano quente sobre atitudes erradas. Todo aquilo que passa por uma atitude errada e tem o pano quente colocado, certamente terá consequências tristes e dolorosas para o futuro. Por isso que a Bíblia diz: errou, ninguém está livre, ninguém está imune ao erro, mas havendo erro, que haja confissão, que haja arrependimento, porque o arrependimento leva à confissão, e a confissão leva à libertação. Não fica debaixo do jugo do diabo, mas está livre desse jugo, porque a pessoa confessou. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E assim nós vamos chegando ao final aqui, que fala que as consequências de uma decisão precipitada, elas são terríveis. As consequências de uma decisão precipitada. A família não pode tomar decisão precipitada. A família não pode tomar uma decisão na hora do aperto, na hora da crise, na hora da raiva, na hora que está com sangue quente, na adrenalina. Essas decisões sérias, não podem ser tomadas na hora do fervor, na hora da ira, na hora que a pessoa está ali explodindo. Não, porque estas são as piores decisões. Mas nós devemos com sobriedade descansar em Deus e fazer da nossa casa um verdadeiro lar cristão, onde Deus habita, onde Deus manifesta a sua graça, onde Deus manifesta a cura, onde Deus manifesta a restauração, onde Deus manifesta o seu poder. Assim nós devemos aprender com esses erros, que o patriarca Abraão cometeu. Aprender com seus erros e seguir o seu exemplo de fé, seu exemplo de renúncia e de abnegação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.